Grande abraço a você, estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e hoje eu quero abrir o programa aqui para falar da atuação do Atlético Mineiro ontem na Argentina diante do River Plate. Que time guerreiro que foi o Atlético ontem, né, gente? Tudo bem que ele tinha uma vantagem de 3 gols, mas quando começaram as tratativas lá dentro do El Cilindro, né, do campo lá do River, para a realização do jogo, aquela pressão, totalmente lotado, e hoje o estádio do River Plate é o maior da América do Sul, né? Então a gente sabia que era um enxame de abelhas. Foram 10 minutos ou mais de festival pirotécnico, né, dando boas-vindas ao time do River Plate, incentivando. E quando começou o jogo, parecia que o River Plate era um time formado por 30 jogadores contra 11 do Atlético. Os jogadores do Atlético dominavam a bola, tinha 2 ou 3 dividindo. Quando começou o jogo, eu pensei com meus botões. Eu falei, ou o Atlético consegue interpretar o que está acontecendo, ou os caras vão fazer a diferença de 3 ou 4. Porque era uma avalanche inexplicável contra o Atlético. Porém, o time estava totalmente focado na importância do jogo, o Atlético, e foi tirando de letra aquela pressão. Se a gente entender o jogo como um todo, claro que nós vamos entender que o time do River Plate foi melhor tecnicamente durante os 90 minutos, criou algumas boas oportunidades, esbarrou numa atuação exuberante do goleiro do Atlético e, mais do que isso, teve 2 momentos que poderia até ter feito um gol. Inclusive meteu uma bola na trave, um tirambaço na trave, e aí o goleiro do River ainda fez uma segunda defesa em cima da risca. A bola na trave, bateu em cima da risca. No rebote, né, o Daverson chutou e o goleiro defendeu de novo em cima da risca. Então foi uma atuação para nunca mais o torcedor do Atlético se esquecer. Atuação marcante. O Galo jogou como nunca e se defendeu bem, conseguiu sair em várias oportunidades no contra-ataque, e o Everton, goleiro, como eu falei, foi o grande destaque do jogo, fazendo defesas miraculosas. 2 ou 3 que tinham realmente o caminho do gol. Parabéns ao Atlético, nós vamos falar mais sobre isso. Parabéns, está na final, e a final vai ser lá no mesmo estádio. Olha que capricho. A final vai ser no campo do River. Eles prepararam ao longo do campeonato toda uma festa que seria realizada no seu próprio estádio. Chegou invicto até aquele jogo em Belo Horizonte, quando o Atlético ganhou por 3-0, e foi a única derrota do River Plate em todo o campeonato, em toda a Libertadores. Só que perderam na hora que não podiam perder e por um placar elástico, 3-0. Ontem o Atlético administrou, se segurou e está na final. E hoje é o outro jogo da Semi, que também está praticamente encaminhada a classificação do Botafogo, que fez 5-0 no seu estádio, no primeiro jogo, e agora lá em Montevidéu vai administrar contra a equipe do Penharol. Daqui a pouco, no meio do programa, nós vamos falar mais sobre isso. Mas eu queria começar o programa de hoje falando do campeonato amador da Série B. Nós falamos da Série A outro dia, e hoje eu tenho os resultados da terceira semana de competições da fase de grupos do Campeonato Amador da Série B. Olha, o São Roque empatou com o Atlanta lá no Bandolão, no último domingo, em 2-2.
Ainda no Bandolão, também no domingo, o Santo André acabou ganhando do Cascatense por 2-1. Tivemos ainda no domingo, ainda no Bandolão, a vitória do Real Mineiros sobre o Golden Soccer pelo placar de 1-0. Na outra página nós vamos ver aí, ó, que lá no Córrego Dantas, também nós tivemos aí 3 jogos acontecendo lá no Córrego Dantas. No primeiro deles, o Nova União acabou sendo derrotado pelo Itamaraty por 2-0. A Ponte Preta venceu o Parque Pinheiros por 3-2 e o time do Três Barras acabou sendo goleado pelo Sport pelo placar de 6-1. Então foram os jogos do Campeonato Amador da Série B. Nós já tínhamos falado aqui da Série A durante todos esses dias aí. Então fica também agora para você que acompanha, que faz os registros, os resultados do Campeonato Mineiro, aliás, Campeonato Municipal, né, da Liga Poços Caldense de Futebol, da Série B. São 2 competições, Série A e Série B. Olha, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre a mudança de gestão que foi elaborada e aprovada lá no Pouso Alegre, que é um modelo novo, é a Sociedade Anônima do Futebol, e o Pouso Alegre já tem, inclusive, alguns nomes desses gestores que serão anunciados na próxima segunda-feira. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vamos fazer o seguinte, Rodrigo. Nós vamos aí para o primeiro bloco de intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, então, já falando do Pouso Alegre e muito mais informações para você. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta com o Suminas Esporte. E ontem nós demos a notícia aqui da mudança de gestão no Pouso Alegre Futebol Clube, que é uma equipe aqui também do sul de Minas. E desde o ressurgimento do Pouso Alegre, né, e até em outros locais onde nós trabalhamos, a gente sempre deu um enfoque a essa situação do Pouso Alegre. Nós estamos vendo imagens aí, por exemplo, da assembleia que foi realizada, onde tinham dois quadradinhos para que os associados do Pouso Alegre e até o Conselho Deliberativo pudessem votar. Era o sim e o não, pela formatação da Sociedade Anônima do Futebol e também dentro do mesmo sim ou do mesmo não, se o Pouso Alegre deveria passar para alguns gestores a administração do departamento de futebol. Isso acabou aprovado. Foram 44 votos, eram 44 presentes, os 44 votaram pelo sim. Não houve nenhum voto contra, nenhum branco e nenhum nulo. De forma que a unanimidade de fato e de direito aprovou essa mudança no modelo de gestão do Pouso Alegre Futebol Clube, que agora chama-se Pouso Alegre Sociedade Anônima do Futebol. Então,
O que se comentou também é que na próxima segunda-feira são 5 gestores. Os nomes dos 5 gestores serão divulgados. Não se falou ainda oficialmente em nenhum nome. Mas lá em Pouso Alegre, já nos bastidores, um nome já veio à tona, pelo menos um nome. É o de André Cury, um grande empresário no âmbito do futebol, que tem os direitos federativos de grandes jogadores. Por exemplo, ele negociou agora recentemente o Estevão, do Palmeiras, para o futebol europeu. Já teve participação, inclusive, durante algum tempo, na negociação que envolveu o Vitor Roque, lá do Atlético Paranaense, em princípio para o Barcelona, e hoje ele já mudou até de time lá na Europa, lá na Espanha, inclusive. E tem outros, centenas de jogadores espalhados aí pelo mundo, todos jogadores top de linha. Então, um desses gestores seria o André Cury. Claro que é uma informação não oficial, mas uma informação que ganhou corpo, inclusive lá na cidade de Pouso Alegre. Então vamos aguardar aí na segunda-feira se o nome dele será realmente um dos que vão ser anunciados aí pelo Pouso Alegre. Ou se não for, certamente algum nome importante vai ser figurativo nessa composição. Ontem nós ouvimos aqui o presidente do Pouso Alegre, o advogado do Pouso Alegre, nós ouvimos também, enfim, várias personalidades falando, inclusive, sobre essa mudança de gestão. Mas uma pessoa importante nesse contexto é o ex-presidente Paulo da Pinta, ele que resgatou o Pouso Alegre depois de mais de quase 30 anos. O Pouso Alegre estava parado, ele assumiu a presidência, vendeu o antigo estádio da Lema, lá para um complexo que envolve o Hospital Samuel Libânio e uma parte da prefeitura. O hospital aumentou a sua área de atendimento, a prefeitura construiu ali, se não me falha a memória, um pronto-socorro ou SAMU, eu não sei bem, e em troca deu um terreno e uma parte em dinheiro que o Pouso Alegre construiu um centro de treinamento e posteriormente investiu no próprio time de futebol. Saiu da segunda divisão, foi para o módulo 2, para o módulo 1, foi campeão de competições dentro da própria Federação Mineira, campeão da segunda divisão. No Brasileiro foi vice-campeão da Série D, subiu para a Série C, voltou, é bem verdade, para a Série D, participou do campeonato da Copa do Brasil, tem vaga para o ano que vem, não só no Mineiro da primeira divisão, como tem vaga garantida na Série D e, muito provavelmente, na Copa do Brasil. Então, nós vamos ouvir, então, o que está dizendo o Paulo da Pinta, que foi o presidente lá no começo, no recomeço do Pouso Alegre, que foi um dos caras que mais batalharam para que acontecesse essa realidade que está acontecendo aí. Vamos ouvir o Paulo da Pinta. Senhora com o Paulo da Pinta, ex-presidente do Pouso Alegre. Paulo, você imaginava que de 2018 para cá, como você conseguiu lá em 2017, quando assumiu a presidência, tanta coisa ia mudar no Pouso Alegre? O momento é importante, né? Fico muito feliz de participar desse dia, nessa votação, né? A SAF já tinha sido aprovada o ano passado e agora, nesse momento, a gente passa a administração do futebol do Pouso Alegre Futebol Clube a 5 investidores que vão certamente montar a equipe competitiva, um time forte para a gente poder disputar Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, possivelmente uma vaga na Copa do Brasil em 2025, Campeonato Brasileiro Série D, depois de todas as dificuldades que a gente vem passando, né? Desde 2018, a partir da retomada do Pouso Alegre Futebol Clube, a gente chega nesse momento aí muito feliz pela aprovação
da entrada dos parceiros investidores no Pouso Alegre Futebol Clube. E a retomada do clube em 2018 aí foram muitas alegrias, muitas conquistas, né? Conquistas inéditas. O Pouso Alegre jamais tinha sido campeão. A gente conquistou título na 2ª Divisão Mineira, no módulo 2, troféu em Confidência em 2021, conquistamos vaga para a Copa do Brasil em 2022, Campeonato Brasileiro Série D, vice-campeão, acesso à Série C, competições que jamais o Pouso Alegre Futebol Clube tinha disputado. Então todos são momentos especiais, né? Logicamente que emociona, logicamente que eu fico muito feliz, toda a diretoria, agradecer todos os sócios que compareceram nessa noite, a vocês da imprensa que fizeram essa cobertura, agradecer também aos nossos torcedores que tanto torciam por essa aprovação, que a gente possa voltar a ter o 3º maior público de Minas Gerais, como foi nos anos que voltamos. Legal, para quem não se lembra, o Paulo da Pinta foi o maior jogador da história do Pouso Alegre, né? Meia, volante, jogava muito bem, eu tive a oportunidade de ver o Paulo da Pinta jogando. Depois ele foi para a Inter de Limeira, ele jogou no Cruzeiro, jogou no Criciúma, no tempo bom do Criciúma. Ele é apontado até hoje como um dos maiores jogadores da história do Criciúma. Então, um cara que viveu na bola durante a vida dele. Então, está muito feliz mesmo, porque tudo recomeçou com o esforço do Paulo da Pinta. E hoje, se der certo, essa nova gestão, a gente acredita que dê mérito do Paulo da Pinta, sem dúvida alguma. E o advogado dos gestores, ele disse, eu assisti a entrevista, ele disse o seguinte, que motivou virem para Pouso Alegre, a localização, às margens da Fernão Dias, não muito distante de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, um time promissor, o Paulo da Pinta falou agora há pouco aí, 1ª Divisão, Série D, Copa do Brasil, né? Um estádio belíssimo, uma cidade próspera, que muita gente, analistas dizem, que num curto espaço de tempo será a maior cidade do sul de Minas. Enfim, parabéns. E que esse advogado disse o seguinte, quando perguntaram para ele, vão investir muito no Pouso Alegre? Ele falou, nós vamos investir pesado para o Pouso Alegre ser o maior time do interior de Minas. Tomara que sim, porque uma coisa puxa a outra. Pouso Alegre voando, a gente imagina que vai motivar a Caldense, vai motivar o VEC, vai motivar as outras equipes do sul de Minas Gerais. Tomara. Vamos para mais um pequeno bloco de intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. No mês do cliente, a Telemídia tem um presentão pra você. A assinante Telemídia tem ponto extra de Wi-Fi com a rede Mesh a partir de R$20. É Wi-Fi na casa toda, com a tecnologia Mesh a partir de R$20 por ponto. No mês do cliente, dê um upgrade na sua internet, com os melhores planos Telemídia mais a tecnologia Mesh. Telemídia com a rede Mesh é Wi-Fi na casa toda. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Ok, de volta com o Minas Esporte, para lembrar que ontem nós tivemos complementação da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né? 4 jogos ontem. O Goiás bateu o Operário de Ponta Grossa por 3-0. O Brusque perdeu em casa para a Chapecoense. É um confronto regionalizado lá em Santa Catarina. 1-0 para a Chape. O Guarani, todo mundo apostando que o Guarani tem que ganhar para escapar da zona do rebaixamento. Mas não deu, né? O Novo Horizontino é infinitamente melhor. 2-0, pulou para a segunda posição de novo, daqui a pouco nós vamos ver. E o Amazonas perdeu lá em Manaus para o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1-0.
Então a classificação agora está assim, ó. O Santos tem 62, é líder. O Novo Horizontino também com 34 jogos, é o vice-líder com 60. E aí vem o Sport com 59 junto com o Mirassol. São os 4 que hoje teriam vaga para a Série A do ano que vem. Ainda tem 4 rodadas ainda. Depois tem o Ceará, o Vila Nova, o América Mineiro, o Goiás, Coritiba, o Operário de Ponta Grossa, o Avaí, o Amazonas, a Chapecoense, o Botafogo de Ribeirão Preto e a Ponte Preta. E na zona do rebaixamento, o CRB tem 36, o Ituano tem 34, o Brusque tem 33 e o Guarani apenas 31 pontos dentro da classificação da Série B. E a Série A, hein? Vamos ver como é que está a classificação da A. O Botafogo é líder com 64. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui hoje para um botafoguense ilustre, que hoje está completando mais um ano de vida. Estou dando meu abraço fraternal a um dos amigos que nós temos, uma pessoa maravilhosa que tem uma importância fundamental na sociedade de Poços de Caldas, que é o doutor Glaucir Antunes Modesto, nosso promotor de justiça, que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, doutor Glaucir, que Deus continue abençoando a sua vida, muito sucesso e que esta data se repita ainda por muitos e muitos anos. Parabéns. Botafoguense ilustre. E o time dele está em primeira lá. Botafogo 64. Em segundo, o Palmeiras 61. Aí vem a Fortaleza com 57. E o Flamengo com 54. O Internacional com 52 e o São Paulo com 51. São os times da zona da Libertadores. E aí da Sul-Americana tem Bahia com 46, Cruzeiro 44, Vasco 43, Atlético Mineiro 41, Grêmio 38, Criciúma 37. E lá embaixo, na zona vermelha, a zona do rebaixamento, o Corinthians já deu uma escapadinha lá, tá vendo? Está em 15º. O Atlético Paranaense está em 16º, mas na zona vermelha tem Bragantino, Juventude, ambos com 34, o Cuiabá com 27 e o Atlético Goianiense, que inclusive já jogou a toalha. Tem apenas 22 pontos ganhos até aqui. Bom, o brasileiro da Série A tem um jogo hoje que tinha sido adiado da 17ª rodada. Então hoje nós teremos Internacional e Flamengo. Aquela história lá em Porto Alegre, né, que teve aquela chuvarada, aquela tragédia, alguns jogos foram remanejados e só hoje nós vamos ter esse jogo Internacional e Flamengo. Série A. Agora vamos falar da Copa Libertadores da América, mais um pouquinho, nós já fizemos um preâmbulo aqui, para lembrar então que no primeiro jogo, olha lá, o Atlético tinha vencido por 3-0, ontem terminou 0-0 e o Galo deu um salto aí, né? Foi lá para a decisão do campeonato, da Libertadores. Antes da gente falar do outro jogo, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que falou o técnico do Atlético, Milito, depois do jogo. Vamos lá. Sabíamos que River iba a tener la iniciativa del juego y de ser muy agresivo en ataque para intentar marcar un gol que le dé posibilidad de recortar la ventaja parcial que nos teníamos. Era indispensable defender bien, colectivamente, individualmente y colectivamente. Creo que lo hemos hecho muy bien. River es un equipo que te somete mucho cuando juega de local y estamos preparados para esto, ¿no? Quizás nos faltó con la bola tener un poco más de pose de bola más longa para poder atacar mejor, pero es una semifinal. River presiona muy bien, no nos dejó. Asimismo tuvimos una situación muy clara de Daverson en el primer tiempo, de mano a mano.
una situación muy clara en el segundo tiempo de Scarpa y Daverson. Y después, claro, ante la necesidad de él de intentar marcar un gol, se viene para encima. Y ahí apareció la personalidad, el carácter y la fuerza mental de todo el equipo, comenzando desde Ever hasta Hulky, que es el último, ¿no? En nuestro atacante, en comprometernos en la labor defensiva para intentar sostener ese 0-0 e intentar, con el paso del tiempo, meter algún contraataque, contragolpe que hemos tenido para poder marcar um gol. O que o Milito falou aí é o seguinte, que ele sabia que tinha que evitar o primeiro gol do River, que ali poderia gerar, a partir do primeiro gol, uma reação do River, e que todos se comprometeram a jogar defensivamente, e coletivamente o time foi perfeito na marcação, a começar do Everton. Ele disse que teve uma boa atuação e que o time foi muito aplicado tecnicamente. Parabéns ao Milito, parabéns ao próprio Atlético. E hoje tem outro jogo, né? Hoje tem lá em Montevidéu, no Uruguai, ó, Peñarol e Botafogo. E deu uma confusão danada, né? A Conmebol mudou o local do jogo, que seria lá no estádio, um outro estádio lá, né, do campeão del siglo, né, que é o campeão do século, e passou lá para o estádio Centenário de Montevidéu. Muita pressão, eles não queriam deixar torcedor do Botafogo entrar, a Conmebol falou que tem que entrar, então mais um jogo vai ser realizado com as duas torcidas, e o Botafogo pode perder até por 4 gols de diferença. Inimaginável, né, gente? E o Botafogo deve mesmo ser o outro finalista para uma final brasileira. Olha, a Copa Sul-Americana tem um jogo hoje também. Hoje tem Lanús e Cruzeiro, nesse jogo na Argentina. No primeiro jogo em Belo Horizonte foi 1-1. Quem vencer vai para a final da Sul-Americana. Se houver novo empate, disputa de pênalti. O outro jogo também teve empate no primeiro confronto em São Paulo, em 2-2 entre Corinthians e Racing. E na quinta-feira, então nós teremos amanhã, né? Amanhã nós teremos o Racing recebendo então o Corinthians, mesma coisa, quem vencer se classifica. Se houver novo empate, pênalti, é a Sul-Americana. Olha, ontem nós tivemos também um confronto amistoso da Seleção Brasileira Feminina, lá em Cariacica, no Espírito Santo. O Brasil acabou ganhando da Colômbia por 3-1. No sábado, tinha acontecido o primeiro amistoso entre as duas seleções, e naquela oportunidade nós tivemos um empate em 1-1. Então, parabéns. O Brasil está se preparando para a Copa América Feminina e uma boa preparação. O Brasil ganhando ontem, jogou bem, eu vi parte do jogo, jogou bem, mereceu a vitória pelo placar de 3-1, debaixo de muita chuva lá em Cariacica, na Grande Vitória. E nós estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a sua audiência, convidando você para que esteja conosco amanhã, sempre a partir do meio-dia. Um grande abraço e até lá.